Jesus foi muito claro comigo com a mensagem que Ele queria que eu levasse aqui, porque era algo que eu já estava estudando antes de ser chamada. E é sobre isso que eu vim falar com os irmãos. Vou pedir para todos vocês abrirem João 17, porque é sobre esse capítulo que eu vim falar com vocês. É isso que Deus queria que eu falasse aqui. João 17. Vamos falar um pouquinho o que é João 17. João 17, na verdade, ele nasceu em um contexto de despedida, quando Jesus falava com seus discípulos que chegara a hora de partir. E então flui de Cristo uma oração. E essa oração começa assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus começa a sua oração meio que dando um norte, mas seguido de um desejo. Que desejo é esse que Jesus tinha na sua oração? Que eu e você saibamos o que é a vida eterna, que nós possamos mesmo conhecer o que é a vida eterna, mas Ele não só nos ensinou o que é a vida eterna, como Ele também nos deu a vida eterna. E que vida eterna é essa? É a vida em Cristo, conhecer Deus verdadeiramente. Talvez você leia esse capítulo como se fosse somente uma oração de Jesus, mas nesse capítulo eu consigo ver nitidamente quem foi Jesus quando Ele esteve aqui na Terra. Porque o que é a oração? Quando você está orando, você está falando aquilo que vem à sua mente, aquilo que Deus traz à memória, aquilo que você deseja. E é isso que Jesus ora, e Ele começa desejando que eu e você, que a gente possa viver a vida eterna. Existem aquelas pessoas que oram, mas acham que Deus não precisa ser informado, que você não precisa confessar nada porque Deus já sabe de tudo. Mas um recado para você que pensa assim é que nesse capítulo inteiro é o próprio Jesus orando. É Jesus falando com Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus já sabia de tudo. No versículo 6 ele diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Aqui, Jesus, eu percebi em pequenas expressões, pequenos jeitos de falar que Jesus falava. Ele falava: eram teus, tu me enviaste. E essas pequenas expressões, esse pequeno jeito que Jesus falava, eu consigo ver a dependência e o amor que Jesus tinha pelo Pai. Aleluia. E lá em Mateus, mais especificamente no capítulo 26, é um capítulo muito grande. Essa história que eu vou falar agora está lá para o final, quando Jesus foi preso. E chegaram os guardas romanos, e Pedro, que era o discípulo mais cabeça quente, ele quis logo partir para a briga. E Jesus falou assim para Pedro: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. É como se Jesus estivesse falando o tempo todo: Pedro, será que você não entende que essa é a vontade do Pai? Que todas as coisas é por Ele, tudo é dEle. E eu largaria a espada na hora, assim como Pedro. Como, assim, o que me faz admirar mais ainda Cristo é que Ele mostra-se livre porque Ele escolheu ser prisioneiro. Ele mostra-se livre porque Ele escolheu ser o servo. Ele mostra-se livre porque Ele quis fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso melhor exemplo. Foi o que eu falei. Eu não sou a melhor voz da experiência para estar falando aqui para todos os jovens adolescentes e os jovens adultos e os demais que estão me ouvindo. Mas eu tenho certeza que Jesus é o nosso melhor exemplo. E é sobre Ele que eu vim falar nessa noite. Jesus aqui, no tempo todo aqui, Ele mostra que ser filho basta. E que ser filho desse Pai já basta, que já é o suficiente.
ele fala exatamente tudo o que Deus mandou. E aqui no versículo 8, na metade, aqui diz assim: Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Quando eu estava estudando sobre esse capítulo, essa pequena parte aqui, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, como isso tocou no meu coração. E eu vou dizer por quê. Porque Cristo deu a nós nada que vinha dele, ele deu as palavras que ele ouviu do seu próprio Pai. Ele não quis acrescentar nada, ele não quis inventar nada, mesmo podendo e possuindo autoridade para tal coisa. Mas ele nos deu somente as palavras do seu próprio Pai. E isso já basta. Isso já basta. E é isso que ele tem nos ensinado, versículo 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Se vocês observarem a oração toda de Jesus até aqui, é a primeira vez que ele usa a expressão para quê. E Jesus, ele já falou tanta coisa, ele falou que deseja que eu e você vivêssemos a vida eterna. Ele disse que a sua obra já foi consumada, ele disse que fala as palavras do próprio Pai. E tudo isso para que eu e você sejamos um. Eu e você sejamos um, mas não só isso. Assim como Jesus e o Pai são. Acho que eu não preciso nem dizer um pouco sobre a Trindade, né? Sobre Deus e Jesus, mas esse era o desejo de Jesus, que eu e você possamos ser um. Amém. Aqui no versículo 13, diz assim: Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu me envio ao mundo. Eu os envio ao mundo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus. Porque da mesma forma que Jesus foi enviado ao mundo, ele nos envia também. E para que isso, né? Por que Jesus fez isso? Ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão da sua glória para que eu e você tenhamos total livre acesso ao Pai. E que fosse restaurada a conexão com todos os homens. Mas, então por que, Luana, nós somos enviados? Se Jesus nos enviou da mesma forma em que ele foi enviado, por que nós somos enviados então? Eu digo para vocês que nós somos enviados para levar homens a Deus. E é uma honra compartilhar dos mesmos objetivos que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. É uma responsabilidade, mas o nosso conforto está em quem? O nosso conforto está no Senhor. Versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Em favor deles eu me santifico. Senhor, mas irmãos, por que Jesus se santificaria? Por que ele se santificaria se não havia pecado a ser retirado? Não é verdade? Mas o peso da cruz é o que eu costumo falar. O peso da cruz não foi só aqueles pedaços de madeira, não foi. O peso da cruz foi muito mais pesado que isso.
porque lá na cruz tinha o peso dos meus pecados. Lá na cruz tinha o peso dos seus pecados. E foi por isso que Jesus se santificou. Ele se santificou em nosso lugar. Que Deus é esse? E ele se santificou no nosso lugar, mas mesmo assim, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Aqui no versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio isso, eu fico, meu Deus, Jesus orou por mim. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Acho que todos aqui gostam de receber uma oração, não é verdade? Todo mundo gosta de receber uma oração porque é uma coisa que conforta. E eu falei aqui antes sobre o que era oração, e a oração também conforta, né? E eu ficar pensando aqui que, meu Deus, Jesus orou por mim, e eu já mencionei na EBD dos adultos que essa era uma dos meus textos favoritos da Bíblia, que eu tive que dar uma pequena parte da lição, e continua sendo, porque eu fico pensando, meu Deus, Jesus orou por mim. Ele estava assim, Pai, cuida da Luana, Senhor, porque ela precisa tanto. Pai, olha para o presbítero Jefferson, ele precisa tanto de ti. Não há nada que você passe que Jesus já não tenha passado. Porque ele se fez homem para se identificar com todas as suas dores. Então, toda vez que você falar com Jesus, ele vai falar, eu sei, meu filho, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, mas eu venci. E Jesus começou o seu ministério lá em Lucas, diz que ele tinha aproximadamente 30 anos. Mas eu não sei nem se a Bíblia fala com quantos anos mais ou menos ele terminou, mas acho que muitas pessoas especulam entre 33 a 36 anos. Então, isso inclui todo mundo da live, os adolescentes, os jovens e os jovens adultos. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora. Eu estava lendo um livro de um pastor e músico. E ele estava, numa parte desse livro, ele estava falando que quando ele tinha uns 17 anos, ele já tinha muita intimidade com Deus. E ele estava passando por um momento muito difícil com seus pensamentos, querendo lidar com as suas crises, e ele foi ter esse momento com Deus, de intimidade. E sabe o que Jesus falou para ele naquela noite, quando ele estava no quarto, orando? O apelido dele é Alê. O Jesus falou assim, Alê, eu já tive a sua idade. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de muitas pessoas. Mas imagina você ouvir isso do próprio Jesus. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, imagina só Jesus falando, Luana, eu já tive a sua idade. E quando eu li isso desse pastor, eu fiquei maravilhada com como Deus é perfeito. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. O meu irmão é 2 anos mais velho que eu. Ele fala, eu já tive a sua idade. E eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Cara, Jesus orou por mim, vocês acreditam? Jesus orou por você. Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês, que Jesus orou por vocês. Quando eu fui chamada para estar aqui, eu não estava em casa. Aí a primeira coisa quando eu cheguei em casa, foi ligar para minha avó. A minha avó Salete, que vocês aí têm muito cuidado, muito carinho por ela. E eu liguei para ela e falei, vó, tu não sabe, porque eu sempre ligo para ela para contar as novidades. Ela falou, conta, minha filha, o que foi? Eu falei, vó, eu fui chamada para estar aqui no sábado e tal. Contei para ela ficou toda boba, falou um monte. Mas eu falei, vó, tem um problema. Você vai ter que orar por mim todos os dias e 24 horas, porque você só tem de quinta até sábado para orar. Aí ela falou, pode deixar, eu vou orar muito mais que isso.
Então, uma oração como conforto, não é verdade? E Jesus orou por mim, Jesus orou por você. E eu fico pensando que Deus é esse, porque quando você vê o Senhor, a única reação plausível é você se sentir indigno, sabe? Eu me humilho diante de Deus, você se humilha diante de Deus. E os grandes homens de Deus se humilharam. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é que Deus ama você assim como Ele ama Cristo. E eu não sei como fazer com que essa verdade atinja o seu coração. Mas Jesus te ama da mesma forma que Ele ama Cristo. E Ele finaliza a oração com um desejo profundo de que você saiba disso. De que o Deus Pai, assim como Ele ama o Deus Filho, Deus Pai te ama. E que Deus é esse, não é verdade? Toda vez que eu leio esse capítulo, Deus vai me dando... Cada vez vai me dando interpretações diferentes. Às vezes Ele abre meus olhos para coisas diferentes. E eu queria que essas palavras inundassem o seu coração. Assim como inundou o meu quando eu estava estudando isso. Eu falei que seria breve, mas seria bem objetiva, porque Deus me incomodou muito para eu falar. Às vezes, você que está me ouvindo, você deve estar assim, meu Deus, é verdade, é isso aí. Jesus orou por mim. Jesus queria que eu soubesse o que é a vida eterna. Às vezes você está longe e Deus quer falar com você nessa noite, para você que está longe. Que você pode viver o que Cristo viveu. Que o Pai ama você da mesma forma que Ele amou a Cristo. Que Ele abriu mão da sua glória para você ter acesso direto ao Pai. E Ele te deu a glória. Ele com o Pai que amou, Ele deu a glória dele, assim como Ele mesmo é. Jesus quer tanto falar com você nessa noite, Ele quer tanto inundar o seu coração. Ele quer que você tenha um entendimento daquilo que foi falado aqui. Se for preciso, vocês podem até ouvir de novo a gravação. Mas feche os teus olhos, vamos orar um pouco. Senhor, olha aí a juventude da Tua igreja, Pai. O Senhor tem levantado homens e mulheres na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me usado como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra, Senhor, tem germinado no coração dos Teus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter enviado Jesus e ter sido o nosso melhor exemplo, Senhor. Que exemplo eu tenho para dar para eles, Pai? Ainda sou jovem, Senhor. Mas o Senhor, o melhor exemplo é sobre o Senhor que eu vim falar nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a videira não se contentou com a sua natureza e quis frutificar, frutificar, frutificar. É, Deus. Os livra do mal, Senhor. Guia o caminho dos Teus jovens, Pai, nessa noite, Senhor. Guia o meu caminho, Senhor. Me proteja do mal, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha mesmo, Senhor, dar bons frutos, Senhor. Que essa palavra venha mesmo, Senhor, germinar nos nossos corações, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. E o Senhor continue me abençoando, Pai. Porque eu preciso tanto de Ti, Pai. Senhor, continue abençoando, Senhor, a Tua igreja, Pai. Porque ela precisa tanto de Ti, Senhor.
Olhe para nós, Deus, nessa noite, Senhor. E não nos despeça, Senhor, com as mãos vazias, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados, Senhor. Em nome santo de Jesus, Pai. Amém. E essa palavra que eu queria deixar para vocês, bem curta, mas bem objetiva. Mas é isso que o Senhor colocou no meu coração. E é isso que Ele queria que eu trouxesse para a igreja.